Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas, nesta série de reflexões baseadas na carta de Paulo aos Efésios. E nós entramos ontem no capítulo 4 e hoje nós vamos dar continuidade então a esse capítulo, falando hoje dos versículos 4 até o versículo 10, que ele fala sobre a verdadeira unidade cristã. Vamos então à leitura. Há somente um corpo e um somente espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Aqui nós vemos então a plenitude de Cristo. E a plenitude de Cristo, ela realça as nossas, em vez de realçar as nossas diferenças, ela nos ensina como nós devemos pensar nas realidades espirituais que são positivas e que formam então a base da verdadeira unidade cristã. E nós vamos ver hoje então essas 7 realidades que formam essa unidade cristã. Então no texto ele começa falando: há um corpo. Então, apesar das diferenças de raça, de cor, de nacionalidade, de cultura, língua e temperamento, há apenas um corpo, formado de todos os verdadeiros crentes, Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Denominações, divisões e partidos impedem o desenvolvimento dessa verdade. Todas essas divisões feitas por homens serão varridas quando o Salvador voltar. Portanto, nosso lema para o tempo presente deve ser: deixemos de lado nomes, divisões, partidos, e que Jesus, então, seja tudo em todos. Somos um só Espírito, ou seja, o mesmo Espírito Santo que habita individualmente em cada crente, também habita no corpo de Cristo, como nós vemos em 1 Coríntios 3,16, que nós já fizemos a leitura aqui. Há uma só esperança, ou seja, cada membro da Igreja de Cristo é chamado para o mesmo destino: estar com Cristo, ser semelhante a Cristo e compartilhar da sua glória eternamente. Essa esperança inclui tudo o que o crente espera desfrutar eternamente quando o Senhor Jesus voltar. Mas também há um Senhor, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós somos por Ele. Há também uma só fé. Trata-se da fé cristã, o corpo de doutrinas que uma vez por todas foi entregue aos santos, como nos diz Judas 3, e foi preservado para nós no Novo Testamento. Mas também há um só batismo. Isso é verdade, em 2 sentidos. Primeiro, há um batismo pelo Espírito, através do qual aqueles que confiam em Cristo são inseridos no corpo.
Depois há um batismo pelo qual os convertidos confessam a sua identificação com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Embora haja muitas maneiras de batizar, o Novo Testamento reconhece apenas um batismo para os crentes, aquele que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao serem batizados, os discípulos então declaram fidelidade a Cristo, o sepultamento do velho eu e a decisão de andar em novidade de vida. O batismo nas águas. O versículo 6 também nos diz que há um só Deus. Todos os filhos de Deus reconhecem um Deus e Pai de todos. Os remidos, que é, como diz Paulo, é sobre todos, ou seja, ele é soberano, ele é supremo em todo o universo. Mas ele também age por meio de todos, ou seja, Deus utiliza todas as coisas para cumprir os seus propósitos. E ele está em todos, então ele habita em todos os crentes por meio do Espírito Santo. Aqui, amados, nós temos então o programa para o bom funcionamento dos membros do corpo. Primeiro nós vimos as 7 realidades que formam então a verdadeira unidade cristã: um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Agora nós podemos ver então como funciona os membros do corpo. Então, dos versículos 4 e 7, nós vemos assim: a doutrina então da unidade do corpo de Cristo tem uma verdade gêmea, a saber, a diversidade dos seus membros. Cada membro é designado uma função especial. Não há 2 membros iguais e não há 2 com a mesma função. O papel que cada um desempenha lhe é concedido segundo a proporção do dom de Cristo. Ele o faz conforme bem lhe parecer. Se o dom de Cristo se refere ao Espírito Santo, então a ideia é que o Espírito Santo é quem concede dom a cada crente e também é ele que dá a habilidade para exercermos esse dom. À medida então que cada membro desempenha o trabalho que lhe foi designado, o corpo de Cristo cresce em número e também em espiritualidade. O Senhor deu alguns dons especiais de ministério e serviço à igreja a fim de ajudar cada filho de Deus a encontrar e desempenhar então a sua função. Esses dons não devem ser confundidos com os que foram mencionados no versículo anterior. Cada crente tem algum dom, porém nem todos têm um dos dons mencionados no versículo 11. Esses são dons especiais designados então para o crescimento do corpo de Cristo. Então, em primeiro lugar, nós descobrimos que o doador destes dons especiais é quem? É o glorioso Senhor Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos e foi assunto aos céus. Paulo aqui, ele cita o Salmo 68:18 como uma profecia de que o mestre iria subir aos céus, venceria os seus adversários e os conduziria cativos. Então, como prêmio por sua vitória, ele receberia dons para dar a quem? Aos homens. No versículo 9 surge um problema. Como o Messias subiria aos céus? Ele já não vivia nos céus com Deus e seu Pai desde a eternidade? É evidente que se ele subiria aos céus, antes teria que descer dos céus. Portanto, a profecia do Salmo 68:18 implica em uma descida prévia. Por isso, podemos parafrasear o versículo 9 da seguinte maneira: ora, quando diz o Salmo 68, ele subiu, o que quer dizer senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Sabemos que foi isso exatamente o que aconteceu. O Senhor Jesus desceu até a manjedoura de Belém, a morte na cruz, ao sepulcro, às regiões inferiores da terra. E ele tem sido consideradas por alguns como Hades, ou inferno. Porém, isso não condiz com o ensino aqui. A sua ascensão necessitava de uma descida prévia à terra, não ao inferno.
Além disso, as Escrituras indicam que o seu espírito foi para o céu e não para o inferno, quando ele morreu. Então, amados, a profecia do Salmo 68:18 é a descida subentendida na profecia, foram perfeitamente cumpridas aonde? Na encarnação, na morte e no sepultamento do Senhor Jesus. Aquele que desceu dos céus é também aquele que conquistou o pecado, Satanás e os demônios e a morte. Ele mesmo que subiu acima da atmosfera e dos céus das estrelas para encher então todas as coisas. Ele encheu todas as coisas, no sentido de que é a fonte de todas as bênçãos. Ele também é a soma de todas as virtudes e ele é soberano sobre todas as coisas. Olha, amados, não há nenhum lugar entre as profundezas da cruz e as alturas da glória que ele não ocupe. Ele preenche tudo em todos. Então, o pensamento central dos versículos 8 a 10 é que o doador de dons é o próprio Cristo, que ascendeu aos céus. Não havia tais dons antes de Jesus voltar para os céus. Esse fato apoia ainda mais o ponto de vista de que a igreja não existia nos tempos do Antigo Testamento, pois se existisse, seria uma igreja sem dons. Amados, amanhã nós vamos então dar continuidade nomeando os dons e sabendo quais são esses então, que não são dons naturais, mas são habilidades, sobrenaturais que Deus concede aos homens por meio do seu Espírito Santo. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Deus te abençoe. Até lá.